meus amores, vamos para a nossa aulinha de História. Hoje também com conteúdo novo, nós vamos falar sobre Roma, como tudo aconteceu, né? Os romanos partiam de uma pequena aldeia próxima à desembocadura do rio Tibre. Agora é rio Tibre, tá? Na região do Lácio, da Península Itálica. Formaram um dos primeiros mais poderosos que a humanidade já conheceu. Então, Roma, né, foi um dos primeiros mais poderosos impérios que existiu da humanidade. A origem de Roma, como foi que surgiu a Roma? Antes da fundação de Roma, lá na Península Itálica, era habitada por diversos povos. Tinha os italiotas, né, na região central, compreendendo várias tribos como os latinos e os sabinos, tá? Então, os latinos e os sabinos eram tribos que formaram os italiotas. Tinha os gauleses, que se localizavam ao norte, os estrucos, que ficavam no norte, e os gregos no sul. Pelas pesquisas históricas, sabe-se que a região do Lácio era habitada por povos pastores que, para se defenderem de possíveis invasões, se estabeleceram nas colinas próximas ao rio Tibre. Sentindo-se ameaçados pelos estrucos e gregos, os latinos se uniram sob a liderança de uma das aldeias, Roma. Roma foi dominando todos os povos da península e se unificando a Itália sobre seu poder. A partir daí, os romanos se expandiram para formar a península. A sociedade romana, nesse período aqui, tá, era formada pelas seguintes camadas sociais. Patrícios eram os aristocratas, os grandes proprietários das terras, tá? Os únicos que podiam ocupar cargos políticos, religiosos e militares. Depois tinham os plebeus, que eram homens livres, mas eram considerados estrangeiros, não tinham direitos políticos. Eles eram pequenos agricultores, pastores, comerciantes e artesãos. Alguns, às quais deviam obediência, eram os clientes. Escravos em número, né, era um número mais reduzido, eram originários dos povos conquistados, tá? Teve uma guerra ali, eu ganhei, e aí eles se tornavam meus escravos. Quais eram as atividades econômicas dessa época em Roma? Nos primeiros tempos de Roma, a base da economia era a agricultura. O artesanato doméstico, como a produção de armas e utensílios, bastava para as necessidades mais imediatas e era todo destinado ao consumo local. Com o passar dos anos e a formação de um vasto império, as atividades econômicas passaram a englobar. Então, conforme foi crescendo, quais foram as atividades econômicas que ficou ali em Roma? Tinha a agricultura, artesanato e a pecuária, tá? Um intenso comércio com as províncias mais distantes. Nessa história de Roma, isso daqui é a história da origem de Roma, tá? Vocês podem ver que todas as histórias que a tia tem contado, da Mesopotâmia, Egito, tudo se baseava através do quê? De guerras, né? De invasões. Um povo ia andando e invadia aquela região, ganhava terra, surgia um império ali. Mas na história de Roma tem uma lenda aí que eles falam. Segundo a lenda, Roma foi fundada por Rômulo e Remo. Eram dois irmãos, tá? Que haviam sido amamentados por uma loba. Ainda segundo essa lenda, Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Então, isso é uma lenda, tá? Que as pessoas de Roma contam, a gente não sabe se realmente é verdade, como a tia disse, é uma lenda, tá? Então, isso é só uma historinha, só para dar uma descontraída. Lá no livro, tá? De história de vocês, os exercícios vai ser da página
334 até 336, que é a história de Roma, e de matéria que a tia já deu, 324 até 323. Ah, deixa a tia mostrar, ó. A pirâmide, tá? Os patrícios, né, que é a primeira camada social. Os plebeus, que se junta com o terceiro, porque os clientes, né, eram os plebeus que tinham obediência, né, que deviam obediência. E por último, os escravos, tá? Aí, no exercício do livro, vamos lá na página 335, que a tia vai dar uma explicação rapidinha, tá? Onde se localiza Roma? Em qual região, ó? Os romanos partiam de uma pequena aldeia na região pontinho, pontinho. Na península, pontinho, pontinho. Quais são os povos que habitavam? Quais são os povos que habitavam a região, que habitavam a Península Itálica antes da fundação de Roma? Então, é esse daqui. Tia, eu preciso colocar tudo que está escrito ali? Não, coloca só o nome dos povos, tá? Número 3, complete corretamente. Aí tá falando da lenda, né? A lenda tá ali. Na número 4, qual era o objetivo de contar a origem de Roma com uma lenda afirmando que os romanos eram descendentes de Marte, o deus da guerra, tá? Aí vocês vão colocar o que vocês acham, qual foi o objetivo. Na sociedade romana, quem eram os patrícios, tá? Vocês vão colocar aí quem eram os patrícios. Os plebeus na sociedade romana, inicialmente, tinham direitos iguais aos dos patrícios? Não ou sim, tá? Onde os romanos conseguiam os escravos? Lembra que a tia falou que os escravos eram conseguidos através de quê? Tá? Quem eram os clientes na sociedade romana? 9. Inicialmente, quais eram as atividades econômicas na cidade de Roma? Lembra que a tia falou? São 3 atividades? Vão colocar aí. 10 e última, o comércio nos primeiros tempos de Roma não era muito desenvolvido. Como ele se tornou uma atividade importante, tá? Aí vocês têm que prestar bastante atenção no que a tia falou, no que a tia explicou. Se te precisar, volta o vídeo. Se precisar, não conseguir fazer essa atividade, fala com a tia, tá? E a tia vai dar, depois vai focar um pouquinho aqui para vocês poderem estar entendendo e enxergando o que tá aqui, tá? Para quem não tem o livro. A atividade, tá? De história da apostila, na número 1, vocês vão relacionar, tá? Patrícios, plebeus e escravos. Quem era quem, vocês vão relacionar. A segunda coluna de acordo com a primeira. Número 2, onde se localiza Roma? Quais são os povos que habitavam a Península Itálica antes da fundação de Roma? Inicialmente, quais eram as atividades econômicas da cidade de Roma? Tá? Na número 3, vocês vão completar de acordo com o que a tia deu aqui. Tá bom? A tia tá morrendo de saudade. Um beijo, eu amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!